Permais já de volta para você e agora é a vez do nosso quadro Saúde da Mulher. E o nosso assunto de hoje é pré-menopausa e menopausa. Doutor Belarmino, seja bem-vindo ao nosso novo cenário. Gostou? Muito. Tá bonito, né? O pessoal da Rica Record tá de parabéns, a toda a equipe, todo mundo. Eu acho que o programa merece essa atenção especial e Casa Nova é uma repaginação excelente, espetacular, e um parabéns a toda a equipe aí, da produtora Roberta, ao diretor de jornalismo Alexandre, aos câmeras, o pessoal que está aqui, o André, Cristiano. Os melhores quadros continuam. Né? O Pikachu, os melhores quadros continuam, tá? Que obrigado, é a saúde da Suzana. mulher. Muito obrigado. Doutor, vamos lá. Menopausa. Existe uma idade certa onde acontece a pré-menopausa? Mais do que isso também, qual a diferença entre pré-menopausa e menopausa? Perfeito. De maneira geral, Suzana, a pré-menopausa é entre 40 e 45 anos. E a menopausa geralmente ocorre após os 45 anos. Então, o que é a menopausa em si? A menopausa é quando a mulher fica um ano sem menstruar. Eventualmente a mulher não tem acesso a médicos, ela não tem como fazer o diagnóstico, mas ela pode saber o seguinte: se a partir de uma determinada idade, que é entre 45 e 50, ela não menstrua, é sinal que ela está na menopausa. O conceito de menopausa é 12 meses sem a menstruação. Obviamente, uma vez que ela não tenha tido feito uma cirurgia para retirada de útero. Falando, a mulher com útero que fica um ano sem menstruar, não importa a idade. Às vezes até tem menopausa precoce. Tem mulheres com 38 anos, 40. Mas, de maneira geral, a pré-menopausa, que é quando a menstruação começa a ficar mais irregular, vai entre 40 e 45 anos e ela passa a ser regular após os 40. A falta dela geralmente começa a ocorrer após os 50 anos. Tá, então na verdade a pré-menopausa ela começa a ser irregular, porém de vez em quando ainda aparece. O que caracteriza a pré-menopausa é quando a menstruação ela vai perdendo uma regularidade, o fluxo vai reduzindo, a mulher começa a ter alguns sintomas, como os calorões, são os mais frequentes, né? A pele começa a ter um ressecamento, ela começa a ter uma queda de libido, começa a ter insônia, uma perda de massa óssea, uma indisposição de maneira geral, que muitas vezes simula uma depressão. Tem mulher que ela tá na menopausa ou pré-menopausa, depois de um grande período ela volta a menstruar. Isso pode ser algum problema, doutor? Pode. Por isso que é importante, ao contrário do que muitos dizem, se tem algum probleminha no útero, vai lá e retira o útero. Não é assim, Suzana. Só se retira úteros doentes, que tem alguma patologia, um mioma muito grande, um tumor. Obviamente, nesse caso, vai ser feita a cirurgia. Porque o útero é um termômetro, às vezes, de alguma outra patologia que a mulher está tendo. Então, por exemplo, uma senhora que fique 3 anos sem menstruar, de repente vem um sangramento abundante, tem que ser pesquisado, porque ela pode ter alguma alteração da coagulação dela. Às vezes ela faz uso de algum antihipertensivo, alguma coisa que diminua a agregação plaquetária, que o sangue fica mais fino para poder fluir e dá essas hemorragias. Ou ela pode até estar desenvolvendo um tumor de ovário, que mesmo não menstruando, as células estão lá, os ovários estão lá, e ao invés de atrofiar, eles continuam a trabalhar e dá uma hemorragia. E a culpa disso pode ser a tal menopausa, não? Não a menopausa sozinha. A menopausa, na verdade, é um quadro clínico, é uma situação. Mas a causa dela é porque o ovário, toda mulher nasce com um número X de óvulos. E cada mês ela vai perdendo um óvulo, ela vai ovulando. Então, quando ela estagna, termina todos os óvulos, aí é que começa a menopausa. Só que na pré-menopausa, a perda desses óvulos se dá de uma maneira irregular. Então, um mês ela ovula, no outro ela não ovula. Aí ela começa a se perguntar, será que eu engravido nesse período ou não? Por quê? Porque ela geralmente se associa a menstruação à gravidez. Se ela falta, a mulher já vai desesperada para o ginecologista. Já está grávida com 40 anos. Tal. Aí pode engravidar, viu, Suzana? É o período assim que, para quem estiver nos assistindo agora, eu daria dica. Entre 40 e 45 anos, principalmente. Se você tem dúvida, faça o teste de gravidez, procure o seu médico, veja direitinho, porque muitas vezes pode ser uma gravidez, é uma gravidez acima de 40 anos de alto risco e requer uma atenção especial. Daí a importância da mulher fazer o acompanhamento junto ao médico dela, para ela não confundir uma pré-menopausa com uma gravidez e vice-versa, gerando um estresse, às vezes, desnecessário. Ou às vezes ela está tão acostumada com as falhas que
ela está grávida e às vezes não se deu conta, e quando vai descobrir já está de 3, 4 meses achando que era devido à pré-menopausa. Agora, doutor, o doutor citou agora alguns dos sintomas, né? Que pode até vir uma depressão, os calorões, enfim. Por que esses sintomas acontecem? É a variação do hormônio? O que acontece? É a redução do motor feminino que dá feminilidade, é esse estrogênio, esse hormônio produzido pelo ovário diariamente, mensalmente. Então, quando há uma redução dele, a mulher, ao contrário do que muita gente fala, quando nós fomos comentar a respeito de tratamento, ela começa a ficar virilizada. O hormônio androgênio começa a aumentar e o estrogênio, porque o ovário não está funcionando, ele reduz. Reduzindo, ela vai perdendo a camada de colágeno, ela pode começar a apresentar um determinado buço, a pelificação se transforma, as formas... Aumenta o pelo? Aumenta o pelo, porque toda mulher tem uma quantidade X de hormônio feminino e uma mínima de masculino. Então, quando o feminino reduz, o masculino não reduz. Aonde algumas senhoras de idade podem ter ao redor do mamilo um aumento da pelificação, na vulva também, pela falta da reposição, que pode ser convencional ou fitoterápica. Ok, vamos lá então. Na verdade, fazendo essa reposição hormonal, esses sintomas, ou seja, até a depressão, como a gente comentou, não vão acontecer. De maneira geral, não. O ideal é fazer a reposição após ter feito todos os exames tais quais o preventivo, a mamografia, uma densitometria e principalmente uma dosagem hormonal. Porque pela faixa etária e pelos sintomas, por exemplo, chega no consultório falando, estou com insônia, calorões, queda da libido, não produzo mais muito bem no meu trabalho, estou indisposta para tudo, pavio curto com os filhos, você já acaba concluindo que essa mulher provavelmente está numa pré-menopausa ou numa menopausa. Então a dosagem hormonal vai ser fundamental, porque uma vez você recolocando o combustível, você vai estar dando a ela o vigor que ela tinha antes da terapêutica. Dá até mau humor também, né? Muito mau humor. Eu até estava comentando com a produtora Roberta, antes de entrarmos no ar, que muitos dos casos, em torno de quase 50% das mulheres que fazem tratamento antidepressivo, 50% delas, na verdade, tem associado o fator da pré-menopausa ou da menopausa. Nossa. Então... Aqui a gente pode até, né, de repente, né, doutor, falar aqui de como acontece, né, essa figura é bem ilustrativa. Aqui mostra o corpo feminino, mostrando tanto da parte neurológica, né, o que pode ocorrer, que geralmente os calorões podem ser sentidos em qualquer parte do corpo, nas mãos, no dorso, mas a parte mais frequente que as mulheres sentem é no colo até o couro cabeludo, dá uma sudorese profusa. Pode dar insônia e, como aqui está mostrando, pode dar depressão também. Na parte muscular, ela pode ter uma perda da massa muscular e uma alteração também das mucosas, um ressecamento. Ressecamento vaginal, muitas vezes, podendo até dificultar uma vida sexual. Por isso a perda da libido, né? Exatamente, porque a mucosa se resseca e ao ato sexual acaba dando fragmentação da mucosa. Envelhecimento da pele? Envelhecimento da pele, porque o colágeno, quem hidrata o colágeno é o estrogênio. Por isso que uma menina na tenra idade, 13, 14 anos, o pessoal brinca pele de pêssego e tal, e a mulher pode manter essa pele de porcelana, digamos assim, durante toda praticamente a vida. Vai depender da manutenção desse colágeno. Por exemplo, o sol excessivo, por que se fala tanto para evitar o sol das 10 às 16 horas no horário de verão? Porque a incidência de raios UVB é muito alta, vai acabar ocasionando câncer de pele. E, entre outras coisas, queimando a camada do colágeno, vai levar a um envelhecimento precoce. E a camada do colágeno é mantida pelo estrogênio. Então, quer dizer, a mulher está acelerando aquilo que naturalmente já vai acontecer. Mas fazendo uma reposição, ela pode manter uma qualidade. Conheço até, por razão da profissão, muitas senhoras que você dá uma idade biológica muito abaixo daquela que ela tem, devido ao fato dos cuidados. E não é só tópico, Suzana, não é externo. Não adianta colocar só o cremezinho, isso ajuda sim, mas o que vai dar a vivacidade e vigor da pele dela, até futuramente uma dermato ou um dermato, né, aqui estando poderá falar a respeito. Vai ser esse estrogênio, é muito importante manter. Não o excesso, e eu quero desmistificar uma coisa, repor não é saturar.
Repor é colocar... Se nós quebrarmos um dente, por exemplo, a gente não vai no dentista e tenta arrumar a perda desse dente. Claro. A reposição é a mesma coisa, colocar aquilo que a mulher teve a vida toda, só que vai lhe dar qualidade de vida. Uma pessoa sem dente vive, mas sem muita qualidade. A digestão fica ruim. Né? Assim é com as vistas, é com tudo. Então, repor é um tabu que tem que ser revisto. Agora, quando muito bem acompanhado, não pode também ser feito assim aleatoriamente, porque não vai dar resultado. Doutor, no bloco anterior nós estávamos falando do que acontece, né, dos sintomas da mulher com a pré-menopausa e a menopausa, se ela não tiver o acompanhamento. A gente falou do envelhecimento precoce, falamos do fogacho, cefaleia, insônia, depressão, mas tem mais ainda fatores aí, né? Duas partes importantes, a parte cardíaca e a parte óssea. Na parte cardíaca, a partir do momento que a mulher começa a ter uma redução do hormônio estrogênio, hoje, depois no final eu vou mostrar uma publicação científica que fala a respeito disso, inclusive, quando reduz a quantidade de estrogênio no sangue, a maior possibilidade de formação de trombos nas coronárias, levando a infartos e hipertensão. As artérias, como há uma perda do colágeno, elas também ficam enrijecidas com a redução do colágeno, que é o estrogênio que dá essa flexibilidade. Certo. Então, elas ficando rijas, muitas vezes tem que botar aqueles stand, que é uma pontezinha para poder a mulher fazer uma correção pós-infarto. O estrogênio tem o poder de desobstruir, de fazer o sangue fluir melhor. É a falta mas dele na dose certa, tá, claro. Suzana? Na dose certa. E osteoporose? A osteoporose é porque é uma tríade. A mulher tem que pegar o sol, que é benéfico, o sol da manhã ou do entardecer, tomar cálcio, a vitamina D, que geralmente se consegue através da exposição ao sol. Então, vamos dizer, o sol é importante sim, mas nos horários adequados. E não só a osteoporose, mas pode levar a um ressecamento das articulações, levando a artrite, artrose, toda a máquina óssea, ela emperra com a carência de estrogênio, onde a gente vê que pessoas mais idosas que não tiveram acesso a esses tipos de tratamento fitoterápicos ou convencionais, elas têm o corpo meio que atrofiado. Geralmente a pessoa vai ficando corcunda, existe um biotipo próprio de uma anciã ou de um ancião, digamos assim. Certo. Só que no homem, pelo fato da testosterona agir mais tempo, esses malefícios ocorrem de uma maneira não tão intensa. Doutora, a mulher que não fizer a tal reposição hormonal, vai acontecer vai ter alguma consequência? Ela perde a qualidade de vida dela. Ela vai perder a qualidade de vida e quem convive com ela também. Porque é difícil conviver com alguém que tem mau humor, que não está usufruindo da sua potência máxima. Se você tem uma Ferrari e ela pode andar 200 por hora, e de repente você não põe combustível, de nada adiantou. Claro. Então é o combustível que vai protegê-la, vai dar massa muscular, vai dar força. É necessário a reposição? Quando indicada, sim, porque é um déficit. Agora, se é convencional ou fitoterápica, aí é um adendo que a gente pode fazer. Claro. É o profissional que atende a paciente que vai definir. E qual a diferença de uma para outra? Quando a mulher tem os calorões muito fortes, muito agudos, ela necessita de um tratamento convencional, alopata, não pode ser algo com a base de ervas. Ela está tendo muitos calorões, pode estar com 15 graus, pode estar todo mundo com frio e ela transpirando muito. Já o oposto, Suzana, ela... Nem sempre, não necessariamente, a mulher vai ter condições de poder diferenciar uma coisa da outra. Então, a qualidade, a libido, as consequências que a não reposição traz, é um preço, eu acho, muito alto que a mulher paga, havendo essa possibilidade. Tendo um ou outro, vai ter que fazer uma reposição, seja com fitoterapia ou seja com uma máxima em medicina é que a convencional, a industrializada, que é os comprimidinhos comprados na farmácia, para quem tem fator de risco de primeiro grau, mulheres que têm tias, avós, irmãs, primas com câncer de mama, não podem ingerir o convencional. Não podem. É proibido. Por quê? Porque ela já traz no genoma dela a predisposição para câncer de mama. Então, tudo aquilo que pode levar a tumor, acelerar algum tumor, até como hábitos alimentares, que a gente sabe, as gorduras trans, o tabagismo, tudo isso pode acelerar. Então, para essa mulher, está contraindicado a terapia convencional.
mulheres que têm muitas varizes importantes, não microvarizes, varizes importantes. Formam-se lagos de sangue, principalmente na barriga da perna, na panturrilha, e ali se alojam, podem formar trombos. Então, ingerindo o hormônio, vai ficar mais difícil para poder metabolizar e poderá ocasionar, aí sim, problemas para a mulher. Por isso a fitoterapia, nesse caso, nesse caso, é só fitoterapia. Tá, perfeito. A gente já tem ligação agora. Alô, quem fala? Oi, boa tarde. Meu nome é Miriam. Quem? Miriam. Eu não estou escutando. Miriam. Lia, é não, isso? Miriam. Lirian. Miriam. Nossa, agora Lícia. deu. Miriam. Isso. O macaquinho aqui que está me ajudando. É que o nosso retorno está muito baixo. Até peço o pessoal aumentar. Vamos lá, Miriam. Qual a sua dúvida? É o seguinte, uma pessoa que tem hipertireoidismo, ela tem uma probabilidade maior de ter menopausa precoce? Boa pergunta. Boa pergunta. Obrigado pela pergunta. É o seguinte, não guarda uma correlação. O que vai dizer se a mulher vai ter uma menopausa mais precoce ou não é principalmente a idade que a sua mãe entrou na menopausa. Conversando com a sua mãe, pergunte a ela, que é mais ou menos 2 anos acima ou abaixo da idade que a sua mãe entrou na menopausa, que vai determinar quanto tempo a mulher vai ter de vida útil desse ovário. Então, o hipertireoidismo é uma glândula, ela pode agir em qualquer circunstância, mas uma vez alterado, porque hiper já diz, é super. A tireoide funcionando muito, Suzana, ela tem um metabolismo aumentado. Então, estando na menopausa, com tudo desregulado, mais o hipertireoidismo, poderá acentuar os sintomas, mas não a menopausa em si. A irritabilidade, a pessoa com hipertireoidismo, ela é uma pessoa agitada, ela tem o globo ocular muito dilatado, ela geralmente não ganha muito peso, porque ela queima muito. É uma pessoa nervosa já naturalmente. Como a pré-menopausa e a menopausa já podem deixar a mulher nesse estado, com insônia e irritabilidade, o hipertireoidismo associado, ele vai só acentuar. Entendi. Essa relação existe, mas não seria a causa. Perfeito. Ok, Miriam, obrigada pela sua participação. Tem mais uma pergunta aí na linha, alô? Alô? Oi, quem fala? Maria? Oi, Maria, seja bem-vinda. Você fala de onde? Aqui da Barra da Velha. Perfeito, aqui de Blumenau. Maria, qual a sua pergunta aqui para o Dr. Belarmino? Oi, boa tarde, doutor Belarmino. Boa tarde. Gostaria de saber até que idade pode ocasionar esses calorões da menopausa. Até que idade, Maria? Até que idade? Bom, a idade vai depender, isso é muito individual. Não existe, Maria, infelizmente, não teria uma fórmula para dizer assim, até quanto tempo vai ter. Mas eu posso dizer para você, você pode conviver sem eles, tem tratamento para eles, sem lhe comprometer, como nós acabamos de colocar aqui há pouco. Certo. Fazendo o tratamento correto, os calorões estão, pelo que eu estou entendendo, você deve estar passando por essa situação desnecessariamente, porque faça o tratamento que você verá que os calorões são totalmente banidos e pode ser de 5, às vezes 8 anos, tem casos que vão até 10 anos. Pode ir e voltar? Dar um calorão, depois pode dar uma trégua e não tem mais. Trégua, boa. E o oposto, pode haver mulheres que não tenham calorões? Sim, eu vejo que há mulheres senhoras que acompanham, mães que acompanham filhas, senhoras idosas com filhas, as mães com 70 anos e filhas em torno de 40 e tal, vão ao consultório e a filha está fazendo reposição, ela comenta, mas doutor, na minha época eu não senti nada. A minha mãe nunca precisou de nada. Porque o calorão, Suzana, nem sempre ela vai, nem toda mulher tem. Toda mulher entra na menopausa, mas nem toda ela vai ter os sintomas físicos, mas sintomas táteis, nem todas. Como o calorão, por exemplo, algumas vão dizer, eu não sei o que é isso. Mas aí eu pergunto, mesmo a pessoa que não tem esse calorão, não seria necessário mesmo assim Sim, fazer? É isso que quer dizer. Porque pode ter o envelhecimento, pode ter osteoporose, os outros, fechou, ficou redondinho. Toda mulher entra na menopausa e ela vai sofrer. Aonde muitas que não têm o calorão procuram um psiquiatra. Viu, Mari? Dona Mike, um beijo para a senhora, parabéns pela filha. E é importante que nem toda depressão é menopausa, nem toda menopausa é depressão. O profissional é que vai fazer o diagnóstico. O que a gente quer deixar bem claro é que aquela que não tem calorão, não necessariamente, não é que não entrou na menopausa ou não sabe o que é aquilo, é que ela não teve. Uhum. Mas os demais ela vai ter. Fisicamente, ela vai ter osteoporose mais acentuada, ela vai ter uma queda de cabelo mais acentuada, uma queda da libido mais acentuada, uma indisposição mais acentuada. Então,
é importante, quem tem acesso a profissionais da saúde aqui no Vale, que procure seu médico, questione, dose os hormônios, não pode ser o hormônio da vizinha, que nem anticoncepcional, não é o que é bom para um, vai ser bom para outra, não. Tem que ser personalizado e individualizado. Muito bem. Doutor, já temos mais uma ligação. Alô, quem fala? Oi, Maria de Lourdes. Maria de Lourdes. Isso, Ok, Maria, você fala de onde? de Blumenau. Blumenau, perfeito. Qual a sua dúvida? Eu queria saber o seguinte, quem já teve um AVC, pode tomar hormônio? Ótima pergunta, e eu vou aproveitar o gancho para mostrar aqui, esquecendo de mostrar. Essa revista aqui, Sobrac, é uma revista da Sociedade Brasileira de Climatério. Climatério nada mais é do que a pré-menopausa, é o mesmo sinônimo. E aqui há artigos falando, quem acessar o site www.sobrac.com.br. Sobrac. A Roberta, a produtora, deve estar colocando agora no áudio. GC. Uhum. Então, aqui fala exatamente sobre isso. Pode sim, Maria de Lourdes, fazer a fitoterapia. Hoje, a maior parte dos bons cardiologistas que estão bem atualizados, eles encaminham para nós para fazer a terapia de reposição hormonal, porque uma vez fazendo a terapia, o risco de AVC, quando bem feito, é reduzido. E quando não feito, por aquilo que eu havia falado antes, Suzana, a elasticidade das coronárias, da parte vascular cerebral, tudo isso está relacionado com a quantidade de hormônio que a mulher tem no organismo. Então, a resposta para Maria de Lourdes Maria de Lourdes, obrigado pela pergunta, e se você conversar com o seu cardiologista, ele vai lhe explicar isso, que a reposição bem feita vai lhe beneficiar. Perfeito, doutor. Muito obrigada aí pela sua participação. Legal esse assunto. Numa outra oportunidade a gente volta a falar sobre ele novamente, porque, para variar, choveu de ligação e a gente não consegue passar aqui adiante por causa do nosso tempo curto. Mas, enfim, né? Como a gente tem sempre o nosso quadro a cada 15 dias, vale uma outra oportunidade de nós retomarmos esse assunto, Estamos né, doutor? sempre à disposição, o que for para esclarecer e poder dividir e dizer para o pessoal todo aí, de maneira geral, é uma honra estar aqui com vocês, continuar, mudou o ano, estamos aqui, mudou sempre a cidade, juntos. Juntos, unidos, um time. Muito obrigado, não tenha dúvida. Tá? Passamos os contatos do Dr. Belarmino. 3326-0102. 3326-0102. Mais uma vez, muito obrigada, doutor. Obrigada também pelos presentes. Tá? Obrigado.